Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim Especial Empreendedorismo. Estamos aqui ao vivo com transmissão pelo Facebook Cefas Carvalho na Cachaçaria Morim, no centro de Natal, onde vou conversar com o técnico do Sebrae. Everton Lucena é gestor técnico do Sebrae e especialista em educação empreendedora, que ele vai explicar pra gente o que é isso. Olá, Everton, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Olá, Cefas, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Beleza. Papo descontraído, né? Que nem você me disse. Exatamente, vamos falar sobre empreendedorismo e sobre educação. Dois temas muito importantes ligados em um. Lembrando que o programa tem produção e filmagem de José Agrio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e contamos aqui com o apoio logístico da Cachaçaria Morim. Agradecer aqui a Sueldo, Marli, Augusta e Hugo aqui na Cachaçaria. Quem quiser assistir, pode vir para cá. Tem mesa aqui, tem comida, tem bebida, o programa é interativo. E quem quiser fazer perguntas para o Everton, vai lá no meu Facebook e faz as perguntas para ele. Mas, Everton, antes, como é conversa de botequim, mantendo a tradição do programa, como já fizemos com colegas do Sebrae e em outros empreendedores, a gente sempre começa falando sobre... A gente tem uma brincadeira aqui que ninguém é criança sonhando assim, eu quero ser analista do Sebrae. Não. Criança quer ser astronauta, bombeiro, policial, médico. Você, quando criança, queria ser o quê? Como é que foi sua infância? Bom, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, do meu querido e amado Seridó, né? A minha infância foi uma infância um pouco atípica. Eu sou filho de uma professora e mamãe não tinha com quem me deixar para dar aula. Então eu assistia às aulas da janela da escola. Nossa. E com isso, aos 4, 5 anos de idade, eu aprendi a ler e a escrever. E eu acho que muito da minha infância foi brincar, porque eu morava na zona rural, então pra gente tudo era brincadeira. E estudar, porque eu era o filho da professora e o povo achava que eu colava a prova, né? Porque eu só tirava nota boa, o povo achava que eu colava a prova. Então eu fiquei naquela, eu vou ser professor, eu vou ser, sei lá, eu queria muito ser psicólogo, mas a mosquinha do sangue azul do Sebrae me picou quando eu comecei a faculdade, né? Eu queria, na verdade, quando eu era bem mais jovem, eu queria ser pediatra, mas eu não sabia que para ser pediatra precisava ser médico. Quando eu descobri que precisava ser médico... Até caiu aqui o microfone, a história foi tão boa que caiu. Exatamente. Quando eu descobri que precisava ser médico para ser pediatra, eu desisti e fui atrás da psicologia. Qual cidade do Seridó? Eu sou de São José de Seridó, vulgo São José da Bonita. Nossa! Né, do Poço da Bonita. Que bacana. E aí, aos 16 anos, eu finalizei no ensino médio, na escola pública. Na época, a escola estava de greve e eu era considerado o babão dos professores porque eu ia para baixo de uma mangueira que tinha lá, não tinha aula, mas tinha livro para ler. E aí eu, na época era vestibular da Comperv ainda, prestei vestibular para psicologia, mas psicologia era o curso mais concorrido da UFRN, mais até do que medicina. Sim. E eu não consegui lograr esse êxito. E aí meu pai, ele era empreendedor. Ele era todo tipo de coisa que você puder imaginar, mas no final ele acabou sendo empreendedor. Que eu acho que é mais minha mãe que era empreendedora do que meu pai. E aí eles abriram um negócio, um supermercado lá no interior. Mamãe sendo professora e meu pai sendo, dono desse pequeno negócio. Eu tinha o maior pavor que você puder imaginar a trabalhar no supermercado. É mesmo? Um pavor, assim, inimaginável, porque eu tinha certeza que o supermercado tirava os meus pais de mim, que eles trabalhavam de domingo a domingo. Sim. Então eu ficava pensando, quando eu crescer eu não quero ser empreendedor. Quando eu crescer eu não quero ser empresário de forma alguma, isso não passava pela minha cabeça de forma alguma. E aí quando eu resolvi fazer um vestibular escondido para vir morar aqui em Natal, minha avó, ela teve aquele êxodo, que as pessoas vieram para a zona urbana, depois migraram da zona urbana para um grande centro, que no caso deles foi Parnamirim e Natal. E aí minha avó veio morar aqui e eu me senti confiante para prestar um vestibular aqui para Natal, né? Isso. E prestei esse vestibular, me inscrevi escondido dele, ele nem sabia. Nossa. E quando eu passei em psicologia. E foi uma festa, uma alegria, só que era privada.
E o supermercado na época não estava bem das pernas, por um contrato duvidoso que ele firmou. Nossa. E eu tive que usar toda a minha artimanha de adolescente para dizer assim, papai, quando eu me formar, deixa eu fazer a administração, quando eu me formar, eu prometo que eu venho trabalhar aqui com o senhor. E essa promessa nunca foi cumprida, porque no meio da faculdade eu descobri o estágio no Sebrae, né? O Sebrae eu estudava na UNP da Floriano Peixoto, e lá na UNP tinha um balcão do Sebrae que estava desativado na época, e eu passava em frente e ficava me perguntando por que aquilo estava desativado e eu queria saber o que era o Sebrae. Até que eu descobri, fiz uma descoberta que um amigo do meu pai de infância era um dos gerentes do Sebrae. Nossa. Passei um ano tentando um estágio, consegui esse estágio, virei trainee, hoje sou analista e estou lá até hoje, já há 16 anos. Isso quer dizer, muito novo, né? Você muito novo. Eu tinha 20 anos quando eu entrei, quando eu fui estagiário do Sebrae. 21 anos. Nossa. Não, 20 na verdade, quando eu comecei como estagiário do Sebrae. Aí como é que foi essa experiência de chegar e de repente ver um mundo novo? Que acaba sendo um mundo novo, né? Um mundo totalmente novo. Como é que foi essa experiência, Everton? E era tão novo para mim que eu consegui uma vaga de estágio sendo estagiário noturno. Então eu não via praticamente ninguém, só cliente do Sebrae, mas os colaboradores do Sebrae eu não via praticamente nenhum. E eu acho que foi graças ao que eu aprendi de empreendedorismo, das iniciativas, que eu comecei a permear ali, vinha mais cedo para o Sebrae, falava com as pessoas que ali estavam, para que elas pudessem me conhecer, já que o povo me chamava de estagiário da noite. E aí eu fui galgando isso, né? Participei do processo seletivo de trainee e estou na instituição já contando todas as minhas caminhadas há 16 anos. 16 anos já é uma vida. É uma vida. Aí como é que foi isso de etapa por etapa? Porque também no Sebrae, da mesma forma que ninguém é criança querendo ser analista do Sebrae, também você não começa no Sebrae como gestor, como gerente. Não. Você começa como trainee. Aí como é que foi isso de galgar etapa por etapa, Everton? Quando eu era estagiário do Sebrae, eu tinha muita autonomia por ser estagiário noturno, então isso despertou muito interesse meu em trabalhar na instituição. Além disso, algo que me chamou muita atenção foi o nosso papel junto à sociedade, né? De ajudar os empreendedores. Eu oportunizei meus pais a participarem de uma formação que eu era estagiário na época chamada Empresa Viva. Meus pais participaram dessa formação, então eu fui descobrindo o real papel da instituição que eu estava ali estagiando e foi me cativando e eu realmente assim, eu botei no meu plano individual que eu queria, meu plano pessoal, que eu queria ser um colaborador da instituição. Fiz o processo seletivo trainee para Pau dos Ferros. Passei quase 3 anos morando em Pau dos Ferros. Fazia muito frio lá? Fazia bastante frio lá. E foi um dos meus maiores desafios profissionais. Aí sim, cheguei num lugar totalmente novo, com desafios muito grandes. Com certeza. E aí, passei 3 anos lá e foi quando eu, de trainee, me tornei analista do Sebrae. Em 2014, quando eu voltei, de 13 para 14, quando eu voltei para Natal, eu assumi a gestão de um programa, né, que a gente chama de programa prioritário, que é o programa de educação empreendedora do Sebrae. Já existia, né, a gente fazia um trabalho muito bacana com o ensino médio, mas a gente queria agora, o Sebrae Nacional, em termos de sistema, queria realizar uma ampliação. E aí foi quando surgiu o programa de educação empreendedora estadual. Eu fui o primeiro gestor de educação empreendedora, né, aqui do estado oficialmente falando. Depois disso, aí deu umas mudadas de unidade, fui para o planejamento, depois fui para uma agência, a gente abriu uma loja lá no Partage Norte Shopping, eu que estava à frente dessa loja. Eu lembro, eu entrevistei João Hélio, ele falou. Isso, junto com o Thales, que você também já entrevistou, o Thales era o gerente, eu era quem ficava na coordenação, e há um ano atrás eu recebi o convite, né, para voltar a atuar com a educação empreendedora. Sim. Que é algo que de fato me vibra e me faz querer ir todo dia para o Sebrae trabalhar, né? A educação empreendedora para mim é um dos grandes futuros da nossa juventude, especificamente. Que bacana, falando. A gente vai falar sobre isso. Obrigado, Augusta. Tô com inveja, viu, de você aí nessa cervejinha, você na podia minha ter água. Vindo de Uber, né? Moro longe. Na próxima vem de Uber. Na próxima vem de Uber. Vamos falar agora, a gente vai voltar para a questão de sua trajetória, a gente vai falar de assuntos diversos, mas para a gente explicar, o que é exatamente educação empreendedora? Explica esse conceito e explica na prática, Everton. Vamos lá, digamos que o Sebrae é uma grande editora,
e que o Sebrae desenvolve vários materiais didáticos, especificamente falando de empreendedorismo, de inovação, de criatividade, de sustentabilidade, de cidadania, de conceitos relacionados a questões sociais. E o Sebrae chega na sua escola, na sua universidade, na instituição de ensino que você tem, bate a porta e diz assim: ei, Cefas, abre aí a porta para o Sebrae entrar, a gente tem material, a gente tem conhecimento, a gente tem bagagem e queremos disponibilizar de forma gratuita para o seu aluno. Então, o Programa de Educação Empreendedora hoje ele está em todo o Brasil. Existe um ditado que eu adoro falar, que eu não sabia que existia Iapoc e Chuí, então do Iapoc ao Chuí existe hoje o Sebrae atuando. É um programa que, de fato, ele é prioritário. Né? O Sebrae tem um excelente investimento em termos de conteúdo de recurso nesse programa. E nós temos aqui no estado uma participação muito ativa nas escolas, principalmente públicas. Sim. Então hoje eu vim para cá, né, atrasei um pouquinho porque estava lançando esses alunos no nosso sistema de monitoramento. O ano está acabando e a gente está lançando agora. Esse ano nós vamos ultrapassar a marca de 60 mil alunos que de alguma forma foram impactados e atingidos com os conteúdos do Sebrae. Em todo o estado? Em todo o estado. Hoje a nossa maior atuação ainda é com o ensino fundamental. Né, nós temos soluções do fundamental para o fundamental 1 e 2, e aí tem aquela solução que é maior, que é mais ampla, que são 3 meses, tem a solução que é 2 semanas, tem uma solução que é um dia, que é um jogo de tabuleiro que a gente desenvolve. Né, e o Sebrae sempre assim, prepara o professor e o professor é quem aplica com o aluno. Muito bom. Raramente a gente vai até a instituição para o Sebrae aplicar. Entendi. A gente tem a nossa palavra-chave em tudo isso aí dessa atuação, que é o nosso querido professor. Né? Então o professor é a nossa principal atuação. No médio / técnico, nós esse ano reativamos uma parceria que desenvolvemos há bastante tempo com a Secretaria Estadual da Educação. Então, esse ano a gente chegou aí a aproximadamente 6 mil atendimentos a alunos de rede pública, né? Acho que até mais do que esse, eu vou ter esse número bem exato semana que vem, mas um número muito significativo para a gente. Foi a primeira vez que a gente teve uma atuação tão ampla como essa, né? No ensino técnico. Um dos meninos estão ali participando de alguma formação técnica no ensino médio. E algumas instituições privadas, trabalhos muito ligados a instituições de ensino superior, muito com a pegada de inovação. Sim. Que aí já fica com outro setor do Sebrae, que é a unidade de inovação que a gente tem lá. Né? Mas a minha principal missão dentro da instituição é levar o empreendedorismo para essas escolas, né? Para esses alunos. E aí existe uma ampla frente, assim, a gente pensa o próximo ano em levar uma estratificação gamificada para esses meninos jogarem empreendedorismo pelo telefone. Nós pensamos em realizar uma Olimpíada de Empreendedorismo para a Educação Profissional. Nós aí estamos pensando em ampliar a nossa atuação com um desafio que existe chamado Desafio Liga Jovem. Pra você ter ideia, a gente foi o 4º estado em todo o Brasil com o maior número de inscrições nesse processo. Nossa. Né, em termos percentuais, né? Quando a gente fala em número, claro que a gente não vai ficar atrás de São Paulo, Minas, Rio. Sim, percentuais. No percentual a gente ficou, né, numa colocação muito boa. Bacana. E fomos o 4º estado que mais apresentou projetos. Então, a gente ficou em 8º lugar em inscrição, já é um número surpreendente. Com certeza. E em 4º lugar das inscrições que se transformaram em projetos. Então, isso mostra a força que os meninos, né, os adolescentes principalmente, têm. A gente teve uma participação muito boa de meninos de ensino médio, que estão aí tentando ralar pro Enem, né, mas de certa forma não deixou o empreendedorismo de lado. E qual é o diferencial, Everton? Um aluno que recebe essa educação empreendedora, que o professor é qualificado, qual é o diferencial dele na hora de fazer o Enem, na hora de partir talvez para um negócio? O meu filho é empreendedor, é microempreendedor, qual é o diferencial? Vamos lá. Eu queria muito, na minha época de escola, ter tido contato com o empreendedorismo. Eu acho que eu tive contato tarde demais com o empreendedorismo, né? Quando eu cheguei na faculdade, quando eu cheguei no Sebrae. Mas eu acho que existe uma palavra que ela é a palavra mestra de tudo isso também, que é o protagonismo. Né? O que nós ensinamos, o que o Sebrae ensina aos meninos na escola, na verdade, não é a eles terem negócio,
é eles trabalharem em equipe, é eles saberem que existe o Sebrae, que se eles quiserem por acaso abrir um negócio, eles incentivarem os pais dele, os tios, os vizinhos que são empreendedores a procurar o Sebrae, né? É despertar mesmo neles essa curiosidade para o empreendedorismo. Hoje nós estamos aí realizando uma parceria muito bacana, fazendo o primeiro piloto de uma solução de metodologia social do Sebrae Minas Gerais. A gente está aqui no estado com a escola lá na Zona Norte. E hoje eu tive contato com os meus meninos, os meus 30 jovens que estão lá com a gente fazendo esse curso. Encerramos hoje um projeto chamado Tutoria, onde os alunos formavam grupos de 5 pessoas e iam em busca de um empresário, do convívio deles ou não, para serem tutorados por esse empresário. Nossa. E aí passaram 2 meses em contato direto com esse empresário, o empresário dizendo para eles como era o dia a dia deles, como começou, e os meninos iam com um roteirinho pronto de entrevista. Hoje, na finalização, os empresários eles tinham que ir, fazia parte do processo o empresário participar desse encerramento, que aí foi um momento de... A gente teve um coffee break, um momento lá para eles, né, confraternizarem. Sim. E aí, todos os empresários que estavam lá diziam para os meninos de 16 e 17 anos: as perguntas que vocês me faziam durante as entrevistas me provocaram várias mudanças dentro da empresa. Nossa, um ajudou o outro. Um ajudou o outro. E quando você fala empresário, não quer dizer uma grande indústria. Não, pode ser uma lanchonete, Que é um outro defeito também do empreendedor brasileiro, não se achar empresário. Sim, você tem um pequeno negócio, mesmo que não tenha CNPJ, você é um empresário. Né? Empresário de uma pequena empresa, de empresa de pequeno porte, de um MEI, de um ME. Então os meninos, e interessante, a gente fez uma pesquisa, né? Porque nós trabalhamos em algumas soluções o qualitativo muito forte, e nós fizemos uma pesquisa com os meninos para entender o que é que eles estavam ali buscando, já que eles eram alunos de segundo e agora de terceiro ano. E a maioria era assim: eu quero ser médico, eu quero ser designer, eu quero ser arquiteto, eu quero ser publicitário. E hoje, na conversa com eles, eu frisei muito isso. Vejam só, vocês acham que o médico, além de médico, ele é o quê? Empresário, porque o cara tem uma agenda, o cara se vende, o cara tem que ter uma rede social. Sim. E o advogado, além de ser advogado, ele é o quê? Ele também pode ser empresário, tem porque ele monta o escritório dele. Um fisioterapeuta tem que ser empresário, porque ele monta a clínica, ou trabalha para alguém, enfim. Tem que pagar funcionário, tem que pagar FGTS. Tudo. Sim. Então, o que falta, Cefas, no meu também ponto de vista, é que a nossa rede tradicional de ensino, ela abre o horizonte para o empreendedorismo como uma oportunidade dos meninos enxergarem outros tipos de visão. Eu sou empreendedor, eu me considero empreendedor, eu, Everton, né? Eu não sou empresário, não tenho esse plano ainda de me tornar empresário, mas eu me considero empreendedor porque eu trabalho numa instituição que lida com isso diariamente. E nós precisamos usar a nossa criatividade para atender os nossos clientes. Então, se eu não sou criativo, eu não tenho perfil empreendedor. Se eu não tenho perfil empreendedor, eu não sou criativo. Então, por isso que a gente está aí. Eu costumo dizer que o Sebrae, além de tudo, forma intraempreendedores, que são aquelas pessoas que se preparam para trabalhar em organizações, né? Que não são donos de negócio, mas ajudam os donos de negócio a irem além. Perfeito. Everton, em relação a... É uma curiosidade que eu tenho, eu já fiz essa pergunta antes a outros gestores. Como é que se lida com essa questão, esse estigma que empresário não precisa ser criativo, não precisa ter soluções fáceis, empresário tem que ser fechado? Porque até onde eu sei, empreendedorismo é justamente criatividade, né? Ou seja, a pergunta é como unir o empreendedorismo e a criatividade e como tirar esse fantasma de que as coisas não podem ser juntas? É uma opinião minha mesmo, assim, a criatividade, ela hoje é muito ainda ligada à inovação. E a inovação, existe sim um estigma aí na inovação, que as pessoas acham que inovar é caro. Sim. E inovar não é caro, você pode inovar. Eu estou vendo aqui que o layout da minha empresa, à disposição das minhas mesas, do meu balcão, não tá bacana. Então eu vou lá, mudo para oferecer o melhor fluxo para os meus clientes. Então a gente tem aí uma mudança de layout e uma padronização de layout que proporciona
Sim. a inovação. A inovação. Eu queria contar um caso para vocês de uma sanduicheria que tem perto da minha casa, né? Eu moro lá na Zona Norte. Sim. E aí eu gosto muito de comida. Olha aqui. Acertou aí bem na hora, né? Eu gosto muito de comida. Isso é bolinho de quê? Esse é de carne de sol. Bolinho de carne de sol. Olha aí, Nossa Maria. Senhora. E aí, abriu uma sanduicheria na rua principal de onde eu moro, assim, bem perto de onde eu moro. Só que ele abriu, ele botou lá uma faixa, ele baixou a porta, botou uma faixa. Delivery de sanduíches aqui. E eu passava e dizia assim, ixi, acho que não tem ninguém aí, porque eu não vejo ninguém entrando, não vejo ninguém saindo, como é que essa empresa sobrevive? Aí um dia me deu uma curiosidade de ir atrás. Isso eu vou fazer um pedido. Menos de 10 minutos o pedido chegou no meu WhatsApp. Isso em plena pandemia. Everton, o seu pedido está pronto, pode vir retirar. Eu fiz isso, não presta não, porque em 10 minutos o pedido já está pronto. Já joguei, né? Se vou lá. Aí fui, cheguei lá, peguei o pedido, maravilhoso. No outro dia a mesma coisa. Eu disse, eu vou testar de novo. Nossa. Eu não queria testar, eu queria comer de novo, né? Eu vou testar de novo. Aí testei, fiz o pedido. E o pedido ficou pronto em 10 minutos. Nossa. E eu virei cliente dessa empresa. Eu jantei lá ontem, por exemplo. E aí eu cheguei para o dono, né? Ele teve muita resistência em me dizer que era o dono. Quem é o dono daqui? É um cara... Não, ele não tá aqui hoje não. Mas tem algum gerente? Eu sou gerente, mas não mando em nada. E aí, depois que eu consegui adquirir a confiança dele, então eu passava... Hoje ele tinha ampliado a frente da loja. Daqui a 1 mês, 2 meses, ele ampliou mais pra cá. Sim. Hoje de manhã um colega meu foi me pegar lá em casa pra gente ir pra escola, passou em frente e fez, Everton, o que é? Jack Game. Eu falei, rapaz, ele tá com uma mega estrutura aí de game pra criança. É lanchonete e é game. E é game. Por quê? Porque os meninos querem comemorar aniversário, querem brincar onde? Lá no game do Jack. E joga, bate fome. Aí. Justamente. Nossa. Então ele foi ampliando. Até que um dia eu cheguei pra ele e disse assim, olha, a gente vai lançar a feira do empreendedor, que vai ser aqui na Zona Norte. Você topa fazer aqui no seu espaço de fora uma recepção pra gente? Ele disse, eu nunca fiz, mas eu topo. Essa foi embora. E aí ele começou, foi depois desse evento que ele fez pra gente lá pro Sebrae, que ele começou a alugar o espaço dele. Ou ele dá de graça esse espaço, dependendo do número de pessoas, ou ele aluga, se a pessoa quiser usar uma parede, um negócio, ele aluga e ainda gera receita com isso também. Exatamente. Então assim, a inovação, ela está muito ligada ainda, as pessoas elas acreditam muito que a inovação é algo muito caro. Mas não é, às vezes é um start, uma ideia simples que você tem. Claro que você precisa mexer no layout, precisa comprar um móvel novo, mas não é algo tão grandioso. Então eu acho que as pessoas têm medo de inovar por esse motivo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o programa, dá o tempo de você comer o bolinho. Agora. Fique à vontade. Estamos aqui no Conversa de Botequim especial empreendedorismo com Everton Lucena, que é analista técnico do Sebrae, do Rio Grande do Norte, e também especialista em educação empreendedora, assunto que ele já falou. Produção, temos aqui alguma novidade, alguma coisa? Tá, tudo tranquilo? Tudo em ordem, perfeito. Nosso produtor José Agro também gosta de comer, também gosta de comida. Tá louco aqui pelo bolinho, vai ter aqui. Daqui a pouco ele vai ter uma surpresa aqui, uma cortesia para o nosso entrevistado. A gente tem para a reta final agradecer aqui a João Hélio Cavalcante, diretor do Sebrae, agradecer aqui a Eduardo Viana, que foi quem indicou o nome do Everton aqui, um ótimo papo, um papo bacana, a beça. Everton, vamos falar dos projetos do Sebrae. A gente está no último mês do ano, 2025 já está aí. Pelo que eu conheço do Sebrae, que é tudo planejado, você já está com o planejamento de 2025 já todinho pronto. O que é que o Sebrae do Rio Grande do Norte tem para 2025? Eu preciso falar muito da área no qual atuo, né? Que é a Isso. unidade de soluções e relacionamento do Sebrae, onde nós temos aí a gestão do Empretec, por exemplo, que é uma grande solução nossa, a nossa solução premium mais bem avaliada, né? Em relação aí a nível de NPS, de avaliação de cliente, de efeitos que provocam na empresa de quem participa. Então nós estamos aí num processo de reformulação, o Nacional está reformulando o Empretec. Também sou gestor da solução do Empretec, né? Não estou só com a educação empreendedora. Trazendo muita atualização para essa solução, trazendo uma redução de um dia, porque o Empretec é um robustez
de conteúdo muito grande, então essa é uma das novidades para 2025. Nós vamos ter também no mês de maio o Sebrae Experience no Teatro Riachuelo, que é um grande evento de mercado que a gente vai estar trazendo. Um dos nomes grandes é Flávia Alessandra, que vai falar sobre como ela tem a jornada empreendedora, né? Que Flávia também, além de atriz, ela também é empresária. Isso. Nós temos aí também a chegada de uma solução nova chamada Lidere, que é uma solução relacionada à liderança para os empreendedores. A ampliação do nosso trabalho com a rede de agentes de desenvolvimento. Depois de amanhã a gente vai ter agora uma formação para professores através da Gemini Academy, que é um programa de formação para educadores do Google, né? Então a gente não para, o ano acaba, mas a gente não para, né? Em relação à educação empreendedora, a gente vai ampliar a atuação com o governo do estado também, né? Com as prefeituras municipais, fazendo aí um evento para tratar com esses prefeitos e secretários que vão ser agora reconduzidos ou conduzidos, né, para os novos eleitos. Então existe muita coisa bacana, né, que o Sebrae está planejando aí para o ano de 2025. Mas orçamentariamente falando, tudo já feitinho, a gente tem os prazos para fazer o orçamento, o planejamento, então a casa do planejamento precisa de fato se planejar. Perfeito. Estamos indo para a reta final aqui. Augusta, vou aceitar aquela cachaçinha de coco. Eita! Aqui eu vim de Uber. Eu não vim, Augusta, tá vendo? Aqui tem cachaça artesanal de coco, abacaxi e cajá. Eita! Caju também. Fora as cachaças do acervo. Você gosta de cachaça? Eu gosto de cachaça. Cachaça artesanal, ó, tem. Pra quem gosta é o paraíso. Ah, meu Deus do céu. Seridoense, se ele não gostar de cachaça, ele não é seridoense, não. Não é isso? Obrigado, Augusto. Olha essa cachaça de coco, que maravilha. Fazendo... Oi? Uma pergunta minha. Pode fazer. É vocês quem procuram as escolas ou as escolas podem... Vocês que procuram as escolas ou as escolas podem procurar o Sebrae? É vice-versa. Nós fechamos parceria. Terminar, né? Sim. O bolinho caiu bem, viu, Augusta? Vamos lá. Quando a gente fala de rede pública estadual, nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Educação. Então a própria Secretaria é quem vai instituir como esse trabalho vai acontecer. Vai ser em rede, vai para todas as escolas, então todas vão ser atingidas. A escola ela tem autonomia em procurar o Sebrae. Mas, por exemplo, aqui em Natal a gente atendeu 10 escolas do município. Eu já provoco a secretaria para dizer assim, vocês querem quantas no próximo ano? 20, 30 escolas? Vamos trabalhar para a gente chegar nessas 20 e 30 escolas. E assim também a gente tem uma rede de atuação das agências regionais do Sebrae. Eles têm parcerias estratégicas com os municípios e me diziam assim, Everton, eu preciso que o município X seja atendido com educação empreendedora. E aí a gente vai lá e atende através da nossa rede de credenciados, consultores credenciados. A gente vai lá, atende e eles fazem o processo de capacitação de professores, acompanhamento. E aí essa rede ela está estendida, né, para a formação dos alunos. Mas é nesse formato que acontece. É um bate-bola. Que bacana. Vou fazer minha última pergunta aqui. Everton, a gente está aqui numa cachaçaria, como você está vendo aqui, em frente a gente, né, aqui na galeria, tem um cabeleireiro, aqui do lado tem sopa, tem vários empreendimentos. Qualquer um desses microempresários que precisar ou ter vontade de procurar o Sebrae, como proceder? Telefone, internet, pode ir pessoalmente? Que tipo de serviços esse pessoal todo, ou qualquer pessoa, estou falando aqui o que está visível, pode esperar e o que o Sebrae tem a oferecer? Beleza, Cefas. Hoje nós temos um atendimento muito bacana que eu adoro indicar ele para as pessoas que não têm muito tempo. Então, existe o 0800 570 0800, que é o nosso central de relacionamento. Tem atendimento 24 horas por dia. 24 horas? 24 horas por dia, todos os dias. Feriado. 4 da manhã você pode procurar. Ó, minha empresa não está dando lucro. Meia-noite. Nossa. A hora que for. Existem alguns atendimentos que eles são agendados, que são com os especialistas. Sim. Mas o atendimento para o MEI, que esqueceu uma DAS, quer fazer a declaração, quer fazer a abertura da empresa, isso pode ser feito de forma online. Nossa. Né, remota, através do nosso 0800. Sim. Nós temos aplicativo do Sebrae, nós temos os portais de atendimento, que também tem muita capacitação gratuita para os empreendedores.
E nós temos no nosso atendimento o tradicional, que é o presencial, né, que para mim é um dos melhores, que é o olho no olho. Então ele pode procurar a gente em qualquer uma das agências. Aqui em Natal a gente tem na sede, né, que é a agência, fica na sede. Que é em frente à Arena das Dunas. Temos a loja no Partage Norte Shopping, aí temos sede em Nova Cruz, Santa Cruz, Currais, Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró e Açu. Então, e vamos abrir agora uma loja do empreendedor, que é o mesmo formato do Partage, lá em Apodi. Então existe uma rede estendida aí, fora os se eu não me engano, 160 e poucas salas de empreendedor, que é uma parceria que o Sebrae tem com as prefeituras, onde o empresário pode procurar esse agente de desenvolvimento para ser atendido também. Esse agente é capacitado por nós, eles passam conhecimento para os nossos clientes. Então, aonde você quiser, tem um Sebrae para você, né? Muito, muito bom. Vamos para a reta final aqui, pedir alguém da cachaçaria para entregar aqui uma cortesia para o nosso entrevistado, Sueldo Amorim, comandante em chefe da cachaçaria, entregar uma cachaça de cortesia. Muito obrigado, para o Everton. Você, né? Vamos lá, rapaz, com certeza. Ô, rapaz, dona Banana. Essa cachaça é letal, no bom sentido. Não conhecia. É excelente essa cachaça de banana. Sai como água, né? Só que não é água. Cachaça não é água não, pelo amor de Deus. Já experimentou comer o bolinho? Hã? Já comi o bolinho. E gostou. Ele era a turma dos nossos produtores da água, ele gosta de comida. Eu gosto também. Eu gosto. Infelizmente estamos encerrando aqui, vamos agradecer. Everton, obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo. Everton Lucena, gestor técnico e analista do Sebrae. Lembrando que o programa fica gravado no Facebook Savas Carvalho. É só ir lá e assistir tudo de novo. E quem é da lista de transmissão de zap do programa, recebe o link do programa para clicar e assistir. Agradecer a nossa produção, José Águia, produtor e filmmaker, Natália Chagas, que está em missão externa, nossa assistente de produção em mídias sociais. Agradecer ao pessoal maravilhoso da Cachaçaria Amorim, Sueldo, Marli, Augusta e Hugo. Estamos aqui, venham aqui para a cachaçaria, o acervo aqui é bom. Não é, rapaz? Toda vez que eu venho fazer programa aqui, eu dá vontade de levar um monte. E agradecer Eduardo Viana, que foi quem indicou. E até o próximo, então, Conversa de Botequim. Até mais.